Glória a Deus. Versículo 31 por diante que diz: Aleluia. E disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cilandar contigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirmar-te os irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que no cantar hoje o galo, antes de 3 vezes negue que me conhece. Versículo de número 54. Então prendeu e o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. Guarda essa palavra, de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estava todo sentado. Assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, puseram-se os olhos nele, e disse: Este também estava com ele. Porém ele negou, o dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse: Tu és também dele. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passando quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse ao homem: Não sei o que diz. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E vendo-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. Dá para todos repetir junto comigo. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. Os irmãos podem sentar dando glória e exaltando a presença. Aleluia. Como foi dito, meus amados irmãos, uma noite, um culto racional, culto esse, que não é para um pastor nem, que não é para nenhum ministro desse, homem de Deus, que não é para mim que estou pregando a palavra, não é para você esse culto, mas é um culto racional. Esse culto, o qual nós fazemos nesta noite, é um culto que é para Jesus Cristo. É por isso que nós abrimos a nossa boca e sempre dizemos glórias e aleluias, porque a honra e a glória, o qual está saindo de dentro de mim e de você, teu endereço é para Jesus Cristo. Quando crê nisso, dá glória para ele. Somente para que ele se alegre de você nesta noite. Meus amados irmãos, palavra essa o qual Deus colocou no meu coração para trazer para os irmãos nesta noite. Observemos o capítulo 22, onde nós vimos Pedro ali, em alguns momentos, conversando com Jesus. Pedro sendo amigo de Jesus. Pedro estava ali tendo um diálogo com Jesus. Jesus, ele começa a falar com Pedro e dizer: Pedro, vai chegar um momento no qual eu vou ser entregue à morte. Vai chegar um momento também, antes de ser entregue à morte, eu vou passar pela prisão. Só que tem uma coisa, Pedro. Satanás, ele fez um pedido. Eu posso até meditar, pastor Ney. Eu posso até lembrar a igreja quantos de nós já ouvimos pregar, falar sobre a vida de Jó. Quando a Bíblia diz que Satanás pediu para que viesse se andar com Jó, para que viesse fazer um estrago conforme fez na vida de Jó.
ao Senhor, andava no caminho do Senhor, e Deus olhava para Jó. Deus estava testemunho da sua palavra, dizendo que Jó era justo e era temente diante da sua presença. Glória a Deus! Eu posso meditar na palavra de Deus que Pedro foi um dos primeiros discípulos de Jesus, o qual Jesus convidou para que ele viesse pregar as boas novas, para que eles viessem seguir a Jesus. E Pedro era aquele homem que andava com Jesus constantemente. Pedro via Jesus fazendo sinais, prodígios. Pedro era aquele que, uma certa vez, ele pediu para que Jesus fizesse um grande sinal, achando Pedro que talvez era um grande sinal, mas não era um grande sinal. Pedro pediu para Jesus que ele fizesse Pedro andar sobre as águas. Só que Jesus tinha guardado, o que Jesus tinha prometido, é um sinal maior, é um sinal da salvação da sua alma. E nós observamos a palavra de Deus, quando Jesus diz: olha Pedro, Satanás ele tem pedido, Satanás ele quer você, para que você ande com ele, para que você venha fazer a vontade dele. Mas eu roguei, mas eu orei, intercedi pela vida de Pedro, e pedi para que não viesse Satanás andar contigo. Pedro olha para Jesus e ele começa a falar algo para Jesus, dizendo: Senhor, mas se te prender, eu estarei contigo preso. Se forem te matar, eu irei morrer junto contigo. Jesus agora começa a dizer: Pedro, após tu me negar 3 vezes, o cara vai te dar um sinal, ele vai cantar. E Pedro ali achava que não ia negar Jesus. Muitas das vezes, trazendo para o dia ao qual nós vivemos, muitas das vezes nós se encontramos conforme Pedro se encontrava ali. Muitas das vezes nós dizemos que não negamos ao Senhor, e vamos morrer com o Senhor, e vamos ser preso com Deus, porque preso com Deus eu posso entender que é estar na presença do Senhor. O apóstolo Paulo certa vez disse que ele é um prisioneiro de Deus. O que é ser preso com o Senhor? É andar na vontade, é andar no gosto, no prazer daquilo que Deus escolheu para a tua vida. E houve uma escolha na vida de Pedro. Mas Jesus, como ele é Deus verdadeiro, como ele é Deus que fala e vela pela sua palavra, jamais Jesus Cristo vai mentir. Quando Jesus falou que Pedro ia negar, é porque Jesus, ele é onisciente, ele é onipresente e ele é onipotente. Aleluia. Observamos a palavra do Senhor que Pedro ali escuta Jesus, passado alguns momentos Jesus agora ele resolve ao monte, ele começa a orar ao Pai, ele começa a interceder. E diz a palavra do Senhor que depois de Jesus Cristo, ele desce do monte, ele vê Pedro, ele vê todos os discípulos dormindo de tristeza. E nós observamos que agora Jesus Cristo, ele é entregue na mão dos sumos sacerdotes, através de um chamado Judas, o qual o traiu, o qual o vendeu. Quantos Judas tem hoje, não aqui dentro, mas lá fora, que uma certa vez andava com Jesus, que uma certa vez glorificava o nome de Jesus, que uma certa vez recebia a bênção